Jerusalém, Jerusalém, cidade do grande rei, o sonho de muitos é pisar naquelas terras ali, não é? Entrar na velha Jerusalém, por aquelas ruas estreitas, aonde o Senhor carregando o patíbulo para ser crucificado fora dos muros. Conhecer o tanque de Betesda, o tanque de Siloé, o túnel de Ezequias, o palácio de Davi, enfim, no jardim da tumba, são lugares magníficos. O Getsemane. Quer ir conosco? É o projeto Semear 2020 para Israel. Isso mesmo, vai ser no mês de julho. Eu estou convidando você para que esteja conosco nesta viagem, para você se programar. É junto à Tropical Turismo, que ele está na Rua 1, ali número 170, no setor central, à sua disposição. Você vai até lá, os irmãos estão prontos para te atender e juntos vocês podem se programar, já deixar o seu nome registrado, tudo certinho. E aí é só esperar para o dia da grande viagem. Nós estaremos passando por Roma, fazendo um pequeno tour também na cidade de Roma, conhecer o Coliseu. Enfim, depois estaremos viajando para o Egito, para o Cairo, contemplar ali o grande museu do Cairo, as pirâmides, enfim, todas aquelas maravilhas aonde, na verdade, Jacó ficou com todos os seus filhos ali, os patriarcas, e ali se tornou um grande povo. Depois faremos o mesmo percurso que foi feito pelo povo de Israel. No deserto, iremos até o Monte Sinai, depois chegaremos a Israel. Quer ir conosco? Tropical Turismo, Rua 1, número 170. Tem o telefone 32 24 99 98, é o telefone da Tropical Turismo, à sua disposição. Faça isso rapidamente, tá bom, meu querido? Amados, nós estamos falando sobre os sinais dos tempos. Isto para alertar a todos os nossos amados irmãos e amigos para este momento que se aproxima a volta iminente do Senhor Jesus. Vai acontecer, sim, a qualquer instante, o arrebatamento da igreja, onde milhares e milhares, miríades e miríades de servos de Deus que perseveram em servir e em seguir ao Senhor serão arrancados da terra num piscar de olhos, que na verdade quer dizer num átomo de tempo. Ninguém verá, só vai ter a percepção do desaparecimento. Pois esse momento está chegando, e é por isso que nós estamos alertando através de todas essas evidências proféticas que precederiam a sua volta. Já falamos de muitas destas evidências que não tem como negar, porque estão diante dos nossos olhos. E falaremos mais. Você quer conhecer os outros sinais que antecedem esse momento? Para você entender que nós estamos em cima da hora e que você tem que tomar uma decisão, e aqueles que já tomaram uma posição diante do Senhor. Então falarei para você de outras evidências. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 10. São os menosprezadores de governos, difamadores de autoridade. É um outro sinal evidente. As pessoas menosprezando os governos, difamando autoridades que são constituídas pelo próprio Deus. Olha o que diz o texto em 2 Pedro 2,10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Será que você está contemplando isso nos nossos dias? Estes menosprezadores de governos, estes que só sabem difamar as autoridades, estes que andam segundo as suas paixões imundas e menospreza qualquer tipo de governo, são arrogantes e não temem difamar as autoridades, estas pelas quais a Bíblia diz que temos que orar por elas. Mas esse sinal aqui é evidente.
ele precede a volta do Senhor. Os menosprezadores de governos estão por todos os lugares do mundo. Os difamadores das autoridades constituídas também. É um sinal que precede a volta de Jesus, querido. Outra coisa está escrito em 2 Timóteo 3,3. São os desafeiçoados, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si, adjetivos do homem do nosso século. Estes implacáveis, esses caluniadores, esses que não se dominam, quantos rompantes, quantos crimes hediondos nós temos visto em cada esquina, em cada cruzamento, em cada cidade. Quantas coisas horripilantes acontecendo. São estes homens sem domínio de si, implacáveis. Mas há outro sinal evidente que está em 2 Timóteo 3, verso 2. Estes homens seriam amantes de si mesmos, iriam cultuar a si mesmo. O narcisismo vai estar em voga, e é isso que nós estamos contemplando. Os homens só se preocupam consigo mesmo. O egoísmo e a egolatria se estabelecem em todos os lugares. Diz o texto: pois os homens nesses últimos dias, nesses últimos momentos, antes da volta do Senhor para buscar a sua igreja, eles serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos e soberbos. Amantes de si mesmos, gananciosos. Significa, o saco da ambição nunca enche. Quanto maior riqueza, mais riqueza querem. Gananciosos e presunçosos. Presumem tudo em si mesmos, como se tivessem em si mesmo a capacidade de se governar. E se tornam então soberbos, prepotentes, arrogantes. São sinais evidentes da volta do Senhor Jesus Cristo. Também lá em Mateus capítulo 24, versos 10 a 12, e 2 Timóteo 3, verso 3, fala também de outro sinal que para mim é algo assim importantíssimo, que é o desaparecimento do amor. É a iniquidade aumentando, o amor se esfriando de quase todos, lares divididos. Sinal evidente de que Jesus está às portas. Olha o que diz o texto. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A traição e o ódio está em voga nos nossos dias. E por se multiplicar a iniquidade, isto é, o pecado continuado, o amor se esfriará de quase todos. Amados e queridos irmãos e ouvintes, esse desaparecimento do amor, que levam lares a se dividirem, o escândalo, o ódio, está por todos os lugares. Todos os lugares. É um sinal evidente, patente, notório, de que Jesus está às portas. Outro sinal que a Bíblia nos traz em Apocalipse capítulo 3, verso 15, é a condição de indiferença da própria igreja. Diz o Senhor, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. É a condição de indiferença da própria igreja. Estamos contemplando isso, estamos vivenciando isso, estamos sentindo isso na pele. Nem frio, nem quente. É a própria igreja na sua indiferença, querendo Deus, mas querendo também este mundo. Não são fervorosos de espírito, e nem tampouco são aqueles que estão fora. Significa, estão dentro, mas não estão. Estão presentes, mas não estão. Não é quente e nem frio, nem uma coisa e nem outra. E o Senhor disse, por ser morno, estou prestes a vomitar-te da minha boca.
a indiferença da igreja, a indiferença para com a palavra de Deus, a indiferença para com a oração, a indiferença no temor e no tremor diante do Senhor, a indiferença em cultuar ao nosso Deus, em oferecer o seu sacrifício vivo e os sacrifícios dos seus lábios em louvor e adoração a Deus, cai em plena indiferença. Por qualquer motivo, as pessoas deixam de cultuar ao Senhor, por qualquer motivo, isso buscando as benécias para a sua própria vida. A condição de indiferença da própria igreja dos nossos dias, esta igreja de Laodiceia, que não é quente e nem fria, é uma igreja que está inquirindo a própria palavra, é uma igreja que se digladiam entre si, é uma igreja que está vendendo o poder de Deus, negociando o poder de Deus. É uma igreja de permutas. É a indiferença se espalhando nos quatro cantos da terra. Sinal evidente. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Outro sinal evidente de que Jesus está às portas, meu querido. Prepara-te para encontrares com teu Deus. É a forma ritualista de piedade na igreja. Olha o que diz Apocalipse 3, verso 15. Conheço as tuas obras. Ele conhece e sabe que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Tendo forma de piedade, diz aí em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. É a forma ritualista, legalista de piedade na igreja, sem a motivação correta. Queridos, não é só isso. Outro sinal que o Senhor deixou bem claro está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que é o estado da igreja. Sim, apostasia, deslealdade, declínio espiritual e moral da própria igreja. Olha o que diz o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, neste tempo último que estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, irão virar as costas para Deus, irão negar a própria verdade que um dia proclamaram, apostatarão da fé, por obedecerem, sabe o quê? A espíritos enganadores, deixarão a verdade para dar ouvido ao próprio engano e ao ensinos de demônios. A apostasia, a deslealdade, o declínio da fé, da esperança, da comunhão, da intimidade com Deus. E diz mais, lá em Joel capítulo 2, verso 28, que nesses últimos dias haveria grande derramamento do Espírito, o despertamento entre os verdadeiros, os autênticos servos de Deus. Olha o que diz o texto. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É o derramamento deste Espírito, o despertamento entre os verdadeiros e autênticos selados de Deus. E Deus está fazendo isso. Está levantando homens, mulheres, jovens e crianças e anciãos. Mas está levantando com a verdade nos lábios. Verdade esta que deve ser ministrada não para agradar a homens, mas a Deus que prova os corações. Sim, Deus está levantando um povo que está sendo despertado pelo Espírito de Deus para pregar a palavra com verdade e viver esta verdade. Isto mesmo, queridos, Deus está levantando um grupo em todos os cantos da terra para proclamar a verdade absoluta, plena e final de Deus. Diz também lá em Judas, versículo 7, a evidência terrível dos nossos dias, a sodomia,
o homossexualismo, a prostituição masculina por todos os lugares. Olha o que diz o texto: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram sucumbidas. Você que vai a Israel, chegando ali ao Mar Morto, dá para você perceber o que foi Sodoma e Gomorra. Inexistentes agora, nada se produz ali. E a Bíblia diz que seria como Sodoma e Gomorra. E diz mais lá em Romanos 1, verso 25 e 27, e também 1 Timóteo capítulo 1, versos 9 e 10, e Gênesis 19, verso 5. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha a sodomia, o homossexualismo. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Sabia que Deus entrega quando a pessoa não quer dar ouvido, quando ela endurece, quando ela se torna contumaz no seu pecado? Diz a palavra que Deus entregou estes a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, da mesma maneira, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e recebendo em si mesmo uma merecida punição dos seus erros. Um sinal evidente, patente, notório, de que Jesus está voltando. É a sodomia, o homossexualismo, a prostituição em todos os níveis. Queridos, amados irmãos e ouvintes, atentem para isso. Jesus está voltando. E o que você está fazendo, meu querido? O que você está fazendo, meu amado irmão e ouvinte, que até agora não se prostrou, até agora não se vergou aos pés do Senhor Jesus, mas de maneira plena, absoluta, uma entrega total, se colocando totalmente na dependência do Senhor. Jesus está voltando, por mais que creia ou não, por mais que o mundo diga o contrário, ou por mais que venham entender e dizer que nós estamos vivendo um sonho delirante, ele irá voltar, querido. E ele está às portas, os sinais são claros, as evidências proféticas estão diante dos nossos olhos. Nos diz também Mateus 24, verso 5, querido, que seria o tempo de falsos profetas. E também lá no versículo 5, de falsos messias, de falsos cristos. Olha o que diz os textos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Basta ver as redes sociais. Quantos enganos, quantos engodos em nome do Senhor. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos não dizem abertamente, mas se fazem ser o próprio Cristo? Quantos já estão dizendo por aí que Jesus Cristo é o grande fracasso de Deus? Quantos já estão proclamando por aí que esta graça de Deus para eles é uma plena desgraça? Quantos estão negando a própria fé? São os falsos messias, são os falsos profetas. Amados e queridos irmãos e ouvintes, a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Só não engana porque os escolhidos são a habitação do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em toda a verdade. Muito cuidado, meu querido, com os enganos. Muito cuidado com os falsos profetas, que só falam aquilo que verdadeiramente agrada a sua carne, ao seu prazer mais profundo. A Bíblia fala também desses últimos dias que levantariam muitos blasfemadores, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, pois os homens serão blasfemadores.
como blasfemam, como fazem chacotas das verdades de Deus, quanto humorismo torco, terrível, fazendo chacota com a verdade de Deus, estão blasfemando contra o santo de Deus, o aumento de terremotos, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A terra está tremendo e sacudindo por todos os lugares. A natureza está gemendo, meu querido, gemendo em todos os cantos da terra. Significa que a natureza geme, esperando, sabe o quê? A redenção dos filhos de Deus, para que ela também seja restaurada. E lá em Lucas capítulo 21, verso 11, diz que haverá em vários lugares pestes e fomes. Olha para a África, não precisa olhar para a África, olha para o seu vizinho, ou talvez no cinturão da miséria. Quantas pessoas estão vivendo as suas pestilências e vivendo também a sua fome terrível. Haverá fome, falta de alimento, diz Mateus 24, verso 7. E haverá espantosos sinais no céu. Lá em Lucas 21, 11. Haverá coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. Todos estes sinais são notórios. Aí você me diz, mas pastor, são só estes? Não, falarei de outros sinais. E falarei também desta vinda gloriosa do nosso Senhor, deste dia memorável, em que aqueles que creem e amam a sua palavra estão proclamando e gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas, meu querido. E você, diante de tudo isso que foi exposto, porque você não cultua, porque você não vai adorar, porque não sai da sua zona de conforto, porque não oferece a Deus o seu sacrifício vivo, que é esse culto racional, inteligente ao nosso Deus. Faça isso enquanto antes, meu querido. E não fique entre uma coisa e outra, cocheando entre dois pensamentos, porque você se torna um membro da igreja de Laodiceia. Oxalá fosses quente ou frio, mas porque és morno, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Eu deixo com você essas evidências, alertando você: Jesus está voltando. A qualquer instante, a qualquer momento, ele vai riscar os céus para buscar aqueles que perseveram em fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus trabalhe o teu coração, que o Espírito de Deus te mova de tal maneira que, perplexo e com fome e sede de Deus, você possa correr para a presença dEle. Até o nosso próximo encontro. Se até lá, Jesus não voltar.